Olá, queridos alunos do ITEMA, uma boa tarde a todos, bom dia, uma boa noite para você que está assistindo a essa aula em um outro horário diferente da nossa gravação. Estaremos hoje dando continuidade aí ao nosso curso básico em teologia, aqui pelo ITEMA, terceira aula do nosso curso básico em teologia, e hoje, em especial, a última aula da nossa matéria de bibliologia. Peço a você que abra o seu material disponibilizado aí no WhatsApp para você, no nosso conteúdo da semana, e vamos dar início aí à nossa aula. Vamos lá. Para sua orientação aí, você vai abrir o seu material no tópico, vamos lá, tópico de número 4. Tópico de número 4 do material de vocês, tá? Esse tópico ele traz aí por título a Bíblia, parênteses, formação, traduções e versões. Tá certo? Tópico 4, a Bíblia, formação, traduções e versões. Vamos lá, então, iniciando a leitura aí do nosso material. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre um dos nomes teológicos que normalmente a gente dá à Bíblia. A gente sabe muito bem que a Bíblia tem aí seus vários nomes, nomenclaturas diferentes que a gente poderia utilizar para denominar a Bíblia. E um dos nomes que normalmente, a gente usa no aspecto teológico para se referir à Bíblia é o cânon, tá? O que é o cânon, então? Cânon ou cânon, ou escrituras canônicas, é o nome que se dá para a coleção completa dos livros divinamente inspirados, constituindo a Bíblia. O termo cânon foi empregado pela primeira vez por Orígenes entre o ano 185 a 254 d.C. O termo cânon foi implementado para diferenciar os livros bíblicos dos livros apócrifos. Então, gente, é muito simples, né? Pode ser que durante aí o nosso curso você venha a se deparar com esse termo, cânon, por algumas vezes, ou canônicos, e aí você já vai saber que cânon é a Bíblia, né? Ou seja, é toda essa junção de livros que compõem aí a Bíblia de vocês, tá? Então, o que é o cânon? É a Bíblia. O que são os livros canônicos? São os livros que fazem parte da Bíblia. Então isso é muito simples. Eu peço a vocês aí que gravem essa nomenclatura aí, porque de vez em quando a gente vai usar. Vamos para o tópico 4.1, falar um pouquinho sobre como foi a formação do Antigo e do Novo Testamento. Você sabe muito bem que cada livro foi escrito por um autor diferente, em uma época diferente, em um lugar diferente e em circunstâncias diferentes. E só depois, lá no futuro, no nosso caso, no passado,
mas para os autores seria no futuro, que esses livros seriam agrupados e transformados em uma única coletânea chamada de Antigo Testamento e posteriormente de Novo Testamento. E juntos formariam o cânon ou a Bíblia. Então vamos falar primeiro sobre a formação do Antigo Testamento, quando os livros do Antigo Testamento foram agrupados, reunidos com seus diferentes autores, diferentes épocas, contextos diferentes, mensagens diferentes, enfim, eles teriam sido agrupados e formaram aí então o Antigo Testamento. Então, os livros que hoje compõem o Antigo Testamento foram selecionados e fixados no Antigo Testamento por diversos rabinos por volta do ano 90 depois de Cristo, em uma cidade chamada Jâmnia, que fica ali na região da Palestina. Através de muito debate e discussão, o Concílio de Jâmnia, que foi o nome dado a este concílio, a esta reunião, onde esses livros teriam sido escolhidos por rabinos altamente aí conceituados e também conhecedores. Então, esses livros que foram escolhidos para serem fixados nessa coletânea Antigo Testamento, na verdade, teriam sido aí apenas reconhecidos, porque já eram aceitos pela maioria dos judeus, tá? Então, resumindo, o Antigo Testamento foi formado no ano 90 depois de Cristo, no Concílio de Jâmnia, onde vários rabinos, historiadores, enfim, se agruparam e escolheram os 39 livros que hoje compõem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, para fazerem parte do Antigo Testamento. No caso do Novo Testamento, o concílio seria o Concílio de Cartago, tá? E esse concílio teria ocorrido no ano de 397 depois de Cristo. E é durante a realização desse concílio que os 27 livros do Novo Testamento seriam escolhidos para compor o Novo Testamento. Então é interessante que vocês vão perceber que entre a fixação do Antigo Testamento, que é no ano 90 depois de Cristo, no Concílio de Jâmnia, e a fixação dos livros do Novo Testamento, que é no Concílio de Cartago, no ano 397, há uma distância de aproximadamente uns 300 anos, né? Então, 300 anos, esse é o tempo que nós temos de intervalo entre a composição do Antigo Testamento e a composição do Novo Testamento. É uma distância muito grande, né? 300 anos. Então, para quem não entendeu, basicamente é o seguinte: 90 anos depois que Cristo veio ao mundo, os livros que compõem o Antigo Testamento foram agrupados, formando uma coletânea. E só 300 anos depois, no ano 397, é que os livros do Novo Testamento seriam agrupados, para que depois, um pouco mais à frente, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento pudessem se ajuntar e formar um livro só, chamado hoje pelo nome Bíblia, o cânon, né? Tá certo? Bom, vamos para o 4.1 agora. Falar sobre os livros apócrifos e também falar sobre os livros deuterocanônicos. Bom, vocês vão perceber, pessoal, que existem 3 tipos diferentes de livros teológicos, principalmente ali na era de Jesus, tá? Quais são os tipos? E enquanto eu vou falando,
Você que está assistindo aí o vídeo, assistindo a aula, faz as suas anotações. Então existem 3 tipos de livros dos quais a gente precisa conhecer, pelo menos de forma superficial. Primeiro, os livros canônicos. Os livros canônicos são livros dos quais você precisa conhecer de forma bem profunda. Por quê? Porque os livros canônicos são os livros que fazem parte do cânon, conforme eu já expliquei no início dessa aula. São os livros que compõem a Bíblia que você carrega. Então, como estudante de teologia e de uma teologia protestante, você precisa conhecer de forma mais profunda que você puder os livros canônicos, né? Os 66 livros que compõem a Bíblia que você carrega. Além dos livros canônicos, espero que você esteja anotando, essa informação também está na apostila, mas a forma como eu passo, às vezes fica um pouco mais facilitada para entendimento. Então, além dos livros canônicos, segundo, nós temos aí os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? Os livros apócrifos são os livros que foram escritos ali no mesmo período dos livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento, falam de Deus, foram escritos por homens e mulheres de Deus. Entretanto, diferentemente dos livros que chamamos de canônicos, esses livros não foram considerados pelos homens, rabinos, eruditos e estudiosos, como livros inspirados por Deus. Consequentemente, por não serem considerados inspirados, não entraram no cânon. Tá? É preciso que vocês entendam que os livros denominados de apócrifos são livros que falam sobre Deus, foram escritos por homens e mulheres que tinham suas vidas consagradas a Deus. Talvez são livros aí interessantes que possam acrescentar bastante conhecimento para quem deseja estudar e conhecer, enfim, de um modo geral, mas não foram considerados como inspirados por Deus e por isso não fizeram parte do cânon. Esse é o segundo tipo de livro que a gente tem. Então vai anotando aí. Primeiro, são os livros canônicos, considerados como inspirados por Deus, por isso teriam sido acrescentados no cânon, na Bíblia. Segundo, os livros apócrifos, não considerados inspirados por Deus, por isso não entraram no cânon. E terceiro, os livros deuterocanônicos. Se vocês olharem bem, vocês vão perceber que a palavra deuterocanônico, ela é uma mistura da palavra deutero com a palavra canônico. E canônico, você já sabe muito bem, que é a mesma coisa que livros que entraram na Bíblia, né? Canônicos são os livros que entraram no cânon. São os livros que pertencem ao cânon. E deutero dá um sentido de repetição, de novo, reformulação. Logo, a palavra deuterocanônico, ela significa repetição da Bíblia, uma nova Bíblia, alteração da Bíblia, reformulação da Bíblia. Se vocês procurarem aí e derem também uma olhada no material que eu enviei, vocês vão perceber, por exemplo, que existe uma Bíblia diferente da nossa Bíblia protestante, que é a Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana. E vocês vão perceber que a Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana possui 7 livros que a nossa Bíblia protestante não tem. Esses livros foram acrescentados, e eu já vou explicar por que eles teriam sido acrescentados, quando foram acrescentados e quais são.
E esses livros que foram acrescentados, pessoal, que são 7 livros no total, são os livros denominados de deuterocanônicos. Por quê? Porque eles entraram na Bíblia, mas entraram em uma segunda formação, numa reformulação da Bíblia, tá? Numa segunda tentativa de montar uma nova Bíblia, com novos livros sendo ali adicionados. Então esses livros foram chamados de deuterocanônicos, tá certo? Quais são esses livros? Vamos lá. Se você der uma olhadinha aí no seu tópico 4.1, os livros deuterocanônicos, na letra A, você vai ver aí o nome dos 7 livros que foram acrescentados, que é o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria de Salomão, o livro de Eclesiástico, o livro de Baruque e 2 livros de Macabeus. Então, primeiro Macabeus e segundo Macabeus. E também temos o livro de Enoque, que por algum momento teria sido acrescentado e depois foi retirado, que sem dúvida nenhuma de todos esses livros seria o mais polêmico que nós temos. Além dos livros apócrifos, nós temos aí também alguns acréscimos, que foram obviamente acrescentados aos livros que nós temos, não na nossa Bíblia, mas na Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana. Na letra B, exemplo, livro de Esther, que para a gente acaba no capítulo 10, na Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana vai até o 16. Tá? Eles possuem também versículos adicionais no capítulo 3 de Daniel. Na nossa Bíblia, o capítulo 3 de Daniel se encerra no versículo 24, 23, 24. O deles vai até o 90. É uma epígrafe, né, uma história, um título chamado de Cântico dos Três Santos Filhos. Eles possuem também no livro de Daniel um capítulo adicional, que é o capítulo 13, que fala sobre a história de Susana. E ainda o capítulo 14, que fala sobre Bel e o dragão. Não vem ao caso, não é a questão falarmos sobre esses textos, esses acréscimos e adicionais, né? Porque a nossa teologia é uma teologia protestante. Eu estou apenas aqui explicando para vocês o que é que foi acrescentado, quando foi acrescentado e por que foi acrescentado. E não necessariamente o que é que tem em cada conteúdo acrescentado. Se você tiver a curiosidade, em um momento mais à frente do seu curso, quando você adquirir um pouco mais de estrutura teológica, você pode estar adquirindo ou pegando emprestado uma Bíblia Católica e dando uma olhadinha nesses livros só a título de conhecer o conteúdo. Mas não faça isso agora para não confundir a sua mente. É o conselho que eu te dou. Tá bom? Vamos lá, gente. Por que os livros deuterocanônicos, os 7 livros que eu mencionei, teriam sido acrescentados na Bíblia da Igreja Católica? Primeiro de tudo, a gente precisa se lembrar das datas em que o Antigo Testamento e o Novo Testamento foi formado. Quando? Você lembra ainda? Nós falamos sobre isso no início da aula. Os livros do Antigo Testamento foram estabelecidos no ano 90 depois de Cristo. E os livros do Novo Testamento foram estabelecidos no ano 397 depois de Cristo. Então conclui-se que no 4º século depois de Cristo, ou seja, próximo ao ano 397, todos os livros considerados como inspirados já haviam sido escolhidos, selecionados pelo homem, pela elite religiosa. Então, já não se tinha livros, mais nada para acrescentar, já estava pronto. Beleza. E isso foi, pessoal, assim por mais de 1 milênio. Por mais de 1 milênio, por mais de 1000 anos,
esses livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, teriam sido utilizados dessa forma. Dentro desta formação montada e estabelecida pela própria igreja. Só que o tempo foi passando, e conforme o tempo foi passando, a igreja ela se une inevitavelmente, de forma imperceptível. A igreja acaba se unindo ao Império Romano, vira uma coisa só. Esse é um assunto para a gente falar um pouco mais para frente na matéria de história da igreja, mas chega um momento que isso acontece. A igreja que era perseguida se alia ao Estado, o Estado se alia à igreja, e basicamente ambos se tornam uma coisa só. E, consequentemente, por intermédio desta união do Império Romano com a igreja se corrompe. E a igreja passa a praticar algumas coisas que, biblicamente falando, eram incorretas, né? Foi aí, a partir dessa junção da igreja com o império, que o nome, por exemplo, Igreja Católica Apostólica Romana, teria sido instituído. Esse foi o nome dado pelo império. Igreja Católica. A palavra católica significa universal, geral, ou seja, é a igreja de todos, é a única igreja, né? Então, Igreja Católica Apostólica é uma igreja proveniente dos apóstolos, foi fundada nos apóstolos. Romana, é de Roma. Olha como mudou. A igreja não é de Roma, a igreja era da Judéia, a igreja nasceu em Jerusalém, né? E toda aquela região. A igreja ela é oriunda das terras do povo judeu, e não de Roma. Mas quando uniu com o Império Romano estabeleceu esse nome como o nome original da igreja. E, consequentemente, essa igreja passou a praticar diversas coisas que eram contrárias àquilo que havia sido ensinada por Jesus, havia sido ensinada pelos apóstolos e também pelos livros que compunham o Antigo e o Novo Testamento. Até que no século XVI, mais precisamente no ano 1517 depois de Cristo, há 500 anos atrás, né? 507 anos atrás, aproximadamente, surge um homem chamado Martinho Lutero, e esse homem chamado Martinho Lutero daria início a uma reforma, tá? Esta reforma ficaria conhecida como Reforma Protestante, e, consequentemente, por intermédio desta Reforma Protestante, esse nome protestante é porque a Reforma protestava contra os erros da Igreja Católica. Então, proveniente da Reforma Protestante, surge a Igreja Evangélica. Os crentes, né? Aqueles que hoje são chamados de Igreja Evangélica. O termo correto, na verdade, seria Igreja Protestante. Cristãos protestantes. Então, você tem os cristãos espíritas, você tem os cristãos católicos e você tem os cristãos protestantes, que no caso somos nós, os evangélicos. E essa reforma, ela combatia as coisas que eram praticadas pela Igreja Católica e iam na contramão daquilo que os livros do Cânon nos ensinavam. E aí o que aconteceu? A Igreja Protestante, a Reforma Protestante, ela cresceu demais nos primeiros anos de existência. E foi crescendo e ganhando novos fiéis, ganhando novos adeptos, e a Igreja Católica foi se enfraquecendo. E muito desse enfraquecimento era por conta das coisas que a Reforma Protestante combatia, e a Igreja Católica não tinha respaldo bíblico para se defender. Então, foi aí que no ano de 1546, ou seja, mais ou menos 30 anos depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica apareceu com 7 novos livros e alguns acréscimos, alegando que esses novos livros e esses novos acréscimos davam
respaldo para as práticas que a Igreja Católica cometia e a Reforma Protestante combatia. E esses livros, consequentemente, seriam acrescentados na Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana, porque davam para eles o respaldo que eles precisavam para continuar fazendo aquilo que eles faziam e a Reforma Protestante combatia. O que, por exemplo, professor? Coisas como, práticas como oração por gente morta, coisa que na Bíblia não há nenhum respaldo, né? E nesses livros que foram encontrados repentinamente pela Igreja Católica, havia esse respaldo, né? Oração por gente morta, práticas de indulgência. O que era a prática de indulgência? Quando uma pessoa cometia um determinado delito, um determinado pecado contra a igreja, ela procurava o padre, o bispo lá que fosse, confessava o seu pecado. Por exemplo, cometia um adultério. O padre virava para essa pessoa, o bispo, o papa, seja quem fosse, virava para essa pessoa, para esse pecador e dizia, não tem problema, faz o seguinte, a igreja precisa comprar um terreno para construir uma basílica nova, compra esse terreno para a gente, dá esse terreno para a igreja e os seus pecados vão ser perdoados. Isso ficou conhecido pelo nome de prática de indulgência, tá? Era uma outra coisa que era praticada pela Igreja Católica e combatida pela Reforma Protestante. E esses novos livros encontrados davam respaldo para que a Igreja Católica continuasse fazendo isso aí. Outras coisas como o purgatório, por exemplo, a Bíblia também não dá nenhum respaldo para o purgatório, ou seja, você morre na condição de homicida, matou alguém, morreu na sequência, você vai para o purgatório. Da mesma forma, você morre em Cristo, morre salvo, você vai também para o purgatório, para o mesmo lugar para onde foi o ímpio que morreu sem Cristo. E lá vocês irão ficar até o dia do julgamento final. No julgamento final, será determinado quem irá para o céu e quem irá para o inferno. Uma espécie de triagem. E a Bíblia também não dá esse respaldo, pelo menos não nos livros que compõem o cânon original. O que a gente sabe na parábola do rico e do Lázaro é que o rico fora para o Hades, né? O rico fora para o inferno e Lázaro para o seio de Abraão, para o paraíso. É isso que o próprio Cristo, o próprio Jesus, em uma de suas parábolas, ensina. E aí a Igreja Católica encontra nesses livros respaldo para continuar pregando o purgatório. Salvação mediante a obra e não mediante a fé. Enfim, uma série de práticas que eram cometidas pela Igreja Católica sem nenhum respaldo bíblico e eram combatidas pela Reforma Protestante, porém agora, por meio desses livros encontrados, de forma bem misteriosa, a Igreja Católica encontrava o respaldo que ela precisava para continuar com as práticas que ela vinha praticando já há muito tempo, desde a sua união com o Império Romano. Tá certo, gente? Bom, só lembrando que esses livros foram aprovados no dia 18 de abril de 1546. Mais embaixo, nós temos aí no 4.2, línguas originais da Bíblia. Bom, então quais são as línguas originais em que a Bíblia foi escrita? Para entender esse assunto, a gente precisa voltar naquela divisão Antigo e Novo Testamento e começar falando do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, pessoal, ele foi escrito em 2 idiomas diferentes. Quais foram esses idiomas? Hebraico e aramaico, tá? O hebraico foi escrito em
praticamente 99,9% dos textos do Antigo Testamento. Por que que o hebraico foi utilizado para escrever quase que o Antigo Testamento inteiro? Muito simples, porque o hebraico era o idioma oficial, a língua oficial do povo hebreu, né, do povo judeu. E se esse composto de livros, chamado de Antigo Testamento, foi escrito para os judeus, pessoal, é óbvio que eles precisavam inevitavelmente ser escritos na língua que os judeus entenderiam, que era o hebraico. Isso é muito simples. Ah, professor, mas e o 0,1% que foi escrito em aramaico? É muito simples também. Nós temos pequenos textos do livro de Daniel, Esté, Esdras e Neemias, que teriam sido escritos em aramaico por uma questão geográfica. Você vai aprender durante o seu curso que houve um momento da história em que o povo judeu teria sido levado como escravo para um lugar chamado Babilônia, onde mora Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, aquelas histórias que todo mundo já conhece. E nesse lugar chamado Babilônia, o idioma oficial, ou seja, a língua que era ali falada, era o aramaico. E tendo em vista que o povo judeu irá permanecer nesse lugar por cerca de 70 anos, muitas pessoas que vão nascer durante esse cativeiro vão aprender a falar o aramaico e, consequentemente, vão dominar o aramaico muito mais do que o próprio hebraico, porque o hebraico era o idioma falado por eles enquanto eles moravam em sua terra de origem. Mas agora que eles foram conduzidos obrigatoriamente para a Babilônia e servem como escravos, inevitavelmente o aramaico passou a ser introduzido para o povo. Então, passa a ocorrer uma certa predominância do aramaico em relação ao povo judeu do que do próprio idioma hebraico. Então, alguns trechos que foram escritos, principalmente já no finalzinho do cativeiro babilônico, foram escritos em aramaico porque havia uma melhor compreensão por parte do povo ao aramaico do que ao próprio hebraico, porque o hebraico foi meio que deixado de escanteio por essa questão de escravidão, questão de imposição, né? O Império Babilônico impunha o idioma para o povo judeu. Eu sempre gosto de citar o seguinte exemplo: você vai com a sua esposa grávida para a França. Quando chegar na França, o seu filho nasce. E ele vai morar na França por 40 anos. Por mais que você ensine o português para ele, ele vai morar na França e vai se habituar muito mais ao idioma francês do que ao idioma português, porque ele não mora no Brasil. Então não há tanta necessidade de falar em português. Os amigos dele, a escola dele, o trabalho dele, tudo vai requerer que ele fale o francês e não o português. Então foi isso que aconteceu com o povo enquanto morava na Babilônia. Por isso, uma pequena parte do Antigo Testamento foi escrito em aramaico. Esse é o Antigo Testamento. No caso do Novo Testamento, pessoal, no caso do Novo Testamento, nós temos apenas um único idioma, que foi o grego, tá? Por que que o grego foi utilizado para escrever o Novo Testamento? É muito simples. Porque o grego, quando o Novo Testamento foi escrito, já na época de Cristo, era o idioma universal. Hoje, por exemplo, a gente tem o idioma inglês. Qualquer lugar do mundo onde você vai, por mais que você não saiba falar o idioma daquele país, é muito importante que você domine o inglês. Porque em qualquer aeroporto, rodoviária, né, agência de turismo, qualquer lugar dessa natureza onde você chegue, você vai encontrar alguém que fale o inglês. É um idioma universal, é um idioma de alcance.
a outras nacionalidades. E na época de Cristo, na época que o Novo Testamento foi escrito, o grego era esse idioma, tá? Então, já que o propósito do evangelho era alcançar o mundo e não somente a Judéia, seria interessante que o Novo Testamento, os livros que falam sobre o evangelho, fossem escritos em grego, para alcançar o mundo inteiro, e não somente em hebraico, para alcançar o povo judeu. Por isso, os livros do Novo Testamento foram escritos no idioma grego. Ok?